Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos ao canal. Esse é um vídeo muito rápido de atualização da medida provisória 966. Sim, porque no vídeo passado, se você acompanhou comigo as discussões sobre a MP 966, nós vimos que é uma medida provisória que tende a, de alguma forma, estabelecer como se dará a responsabilidade do agente público que pratica atos administrativos no combate à pandemia, no combate à Covid-19. Preste bastante atenção porque essa medida provisória já chegou no Supremo Tribunal Federal via ações diretas de inconstitucionalidade e no final do vídeo passado eu disse que nós precisávamos acompanhar as cenas dos próximos capítulos. Pois bem, o próximo capítulo já aconteceu. Hoje, dia 20 de março, o Supremo Tribunal Federal começou a julgar as diversas ADIs sobre a medida provisória 966. Se você se lembra, a medida provisória estabelece a responsabilidade do agente público por atos praticados no combate à Covid-19, sempre que ele agir com dolo, sempre que ele agir com culpa, e culpa grave, na modalidade grave, entenda-se por culpa grave o erro grosseiro, e a medida provisória diz lá o que é erro grosseiro. Para que esse vídeo não fique longo e repetitivo, eu vou deixar o vídeo que eu analisei a MP 966, no momento em que ela foi publicada pelo Presidente da República, na descrição do presente vídeo. Então, se você ainda não sabe do que se trata a MP 966, recomendo que você assista primeiro o vídeo lá, depois venha para cá. De toda forma, o agente público é responsabilizado nos termos da medida provisória sempre que agir com dolo, culpa grave, que é erro grosseiro, e a MP diz lá que o erro grosseiro é o erro inexcusável, imperdoável, e deixa esse conceito um tanto quanto aberto, a fim de responsabilizar o agente público. Inclusive, a própria medida provisória estabelece nos incisos do artigo 3º o que é que deve acontecer para que você possa identificar o erro grosseiro. Situações extremamente abertas e que naquele vídeo eu disse que eram extremamente difíceis de se configurar na prática. A outra situação importante da medida provisória diz respeito à hipótese em que o agente público precisa praticar ato administrativo pautado em opinião técnica. Imagine, por exemplo, que eu, agente público, preciso realizar alguma conduta administrativa, tomar algum ato administrativo, praticá-lo, e para isso eu preciso de uma opinião técnica, um parecer, por exemplo. Eu só vou me responsabilizar por esse ato administrativo se eu tiver conhecimento de que a opinião técnica, no momento em que eu pratico o ato, era imbuída de dolo ou culpa grave, ou se eu estiver em conluio com aquele que emitiu a opinião técnica. É basicamente uma responsabilidade do agente público quando ele toma uma decisão com base em uma opinião técnica. Ele precisa saber que a opinião técnica está imbuída de dolo, no sentido de prejudicar o poder público, ou se ele estiver em conluio com aquele que omite a opinião técnica. Então, a responsabilidade por decisão com base em opinião técnica apenas se materializa se o agente tiver como saber que a opinião técnica é imbuída de dolo ou erro grosseiro a prejudicar o poder público, ou se os agentes estiverem em conluio, aquele que pratica o ato público e aquele que emite a opinião técnica. Muito bem, presta atenção nisso aqui, ó, erro grosseiro e opinião técnica, porque aí a gente vai entender o que disse o Barroso. O Barroso, na análise que fez da MP 966, tem dois pontos principais, que é justamente erro grosseiro e opinião técnica. O que é erro grosseiro? Qual o alcance da responsabilidade quando a decisão é embasada em opinião técnica? Esses foram os dois principais pontos apresentados pelo Barroso na sua decisão hoje no Supremo Tribunal Federal, embora o Supremo ainda vá analisar a decisão dos demais ministros para chegar a um consenso. O Barroso concentrou os seus esforços exatamente para definir o que é erro grosseiro e qual o limite da responsabilidade diante da opinião técnica. Bom, o erro grosseiro, a gente já viu inclusive no vídeo passado, na MP 966, é um conceito aberto, embora se diga efetivamente que erro grosseiro seria aquele erro inexcusável, imperdoável. Mas na prática, o que é isso? O Barroso, então, diante de um conceito aberto, tratou de dar o conceito que, na visão dele, é conforme à Constituição Federal. Então, ele percebeu aqui que existe a possibilidade de estabelecer uma interpretação conforme para dizer o que é erro grosseiro. Mesma coisa ele fez no que diz respeito ao alcance da responsabilidade por opinião técnica. O Barroso disse o seguinte, ó, configura erro grosseiro o ato administrativo que ensejar violação ao direito à vida, à saúde, ao meio ambiente equilibrado por inobservância, primeiro, de normas e critérios científicos e técnicos, segundo, dos princípios constitucionais de precaução e da prevenção. Então o Barroso praticamente estabelece qual o conceito, na visão dele,
que nos termos da Constituição Federal se pode dar ao que é erro grosseiro. Ele afasta o conceito da MP e diz que erro grosseiro, para estarmos diante de uma constitucionalidade da MP 966, seria estabelecido nesses critérios. É o ato administrativo que viola direito à vida, saúde ou meio ambiente e ainda que inobserva, além de tudo, normas e critérios científicos e técnicos, princípios constitucionais da precaução e da prevenção. Então, se o ato administrativo ele é praticado sem a análise de precaução e prevenção no que diz respeito àquilo que o ato pode ensejar em termos jurídicos na prática, e se ele é tomado sem critérios científicos e técnicos, e com isso viola a vida, saúde ou meio ambiente, nós estamos diante, no entender do Barroso, de um erro grosseiro. Ele também disse, agora em relação à opinião técnica, o seguinte, a autoridade a quem compete decidir deve exigir que as opiniões técnicas em que embasará sua decisão tratem expressamente. Então, a autoridade precisa exigir isso aqui que nós vamos ver da opinião técnica, sob pena dele se responsabilizar, ainda que decida com base em opinião técnica. Ele precisa exigir expressamente o quê? Primeiro, que as opiniões técnicas tratem das normas e critérios científicos e técnicos aplicáveis à matéria, tal como estabelecido por organizações e entidades médicas e sanitárias internacional e nacionalmente reconhecidas. Então a opinião técnica precisa estar embasada na ciência e nas recomendações das organizações internacionais e nacionais que tratem dos assuntos sanitários e da observação dos princípios constitucionais da precaução e prevenção, sob pena de se tornarem corresponsáveis por eventuais violações a direitos. Então, o Barroso disse que o agente público só não se responsabiliza se tomar decisão com base em opinião técnica, desde que exija isso aqui: critérios científicos e técnicos estabelecidos para a matéria, bem como aquilo que diz as organizações e entidades médicas e sanitárias de caráter internacional e nacional, e desde que, nesse caso, a opinião técnica trate do princípio da precaução e da prevenção, princípios constitucionais, para saber efetivamente até onde vai os efeitos daquele ato administrativo a partir daquela opinião técnica exarada. Então o Supremo Tribunal Federal começou a julgar a medida provisória 9666, na verdade as ações diretas de inconstitucionalidade que tratam dessa medida provisória, e os dois principais pontos até agora, no que diz respeito àquilo que disse o ministro Barroso, relator de todas essas ações diretas de inconstitucionalidade, diz respeito efetivamente ao que é erro grosseiro e ao alcance da opinião técnica para fins de corresponsabilização do agente público. Então, nesse caso, ele estabeleceu um conceito para erro grosseiro e ele disse que o agente público só não se responsabiliza se decidir com base em opinião técnica, se ele exigir da opinião técnica esses critérios e, a partir desses critérios, atuar, ou seja, praticar o ato público, estaria, portanto, resguardado o agente. Houve também pronunciamento do ministro sobre a tentativa de manter a medida provisória no sentido de fazer com que ela dê, de certa forma, um certo alívio aos agentes públicos no que diz respeito aos atos praticados no combate à Covid, mas, de outro lado, ele entendeu que esses conceitos abertos são muito abertos em termos de MP, razão pela qual ele estabelece uma interpretação conforme para dizer exatamente o que é erro grosseiro e para dizer exatamente como se dá a responsabilidade quando o ato administrativo é embasado em opinião técnica. É um vídeo de atualização, portanto, vamos aguardar agora as próximas cenas da novela MP 966 no Supremo Tribunal Federal. Por esse vídeo eu fico por aqui, forte abraço e até os nossos próximos encontros.